Gurizada, 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 treinar até a falha, hein? O tempo todo em todas as séries, em todas as sessões de treino, será? Será que não é mais modinha para colocar no Instagram, mostrar o cliente ali destroçado do treinamento do que ter uma eficiência de treino? Será que a fisiologia comporta? Será que as evidências científicas, será que a prática profissional mostra que o lance é treinar na falha o tempo inteiro? Ou o que a gente vê aí é vídeo para Instagram, para YouTube, para a galera demonstrar um treino pesado, mais para dar showzinho do que realmente ter eficiência no treinamento. Vou discutir isso aí com vocês hoje, vou fazer uma reflexão baseado em ciência, baseado em evidências científicas, baseado na minha prática e baseado na prática de outros profissionais também. Então vamos lá. Qual é a ideia da falha? É a falha concêntrica, porque existe a falha excêntrica e existe a falha isométrica. Então, na fase concêntrica do movimento, o indivíduo falha, por isso, falha concêntrica momentânea, porque é no momento que ele falhou, eu dou um intervalo, ele recupera, ele volta a fazer. Então, primeira coisa, a falha na execução do movimento, ela é momentânea e na fase concêntrica, que a gente chama popularmente de falha, o cara vai treinar na falha. Com isso, ele inviabiliza a continuidade das repetições. E vejam bem, essa falha tem que ser muito bem controlada pela questão da técnica de execução. Ele vai falhar dentro de um padrão técnico aceitável de execução, de uma técnica correta de execução. É isso que eu tenho que buscar. Não é falhar com uma técnica totalmente arrebentada, totalmente fora do padrão técnico, né? Então, eu mantenho um padrão técnico, uma amplitude que eu considero adequada, um padrão técnico de execução, e dentro daquela condição técnica de execução, chega um momento que ele não consegue executar a fase concêntrica. Ok, essa é a falha. Não é ele continuar fazendo roubo, assalto à mão armada na técnica de execução, até realmente não conseguir fazer. Não, não é assim. É mantendo o padrão técnico quando não executa a fase de conselho. Para qualquer exercício. Tá ok, gurizada? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que estar ligado aí. Bom, dentro disso, o que que nós temos que entender? Como o indivíduo falhou, ele foi até o limite dele, o limite fisiológico da execução. Ele teve um recrutamento de unidade motora máximo, ele teve um tempo sob tensão, um TUT, né, um time under tension, sob tensão alavancado dentro da série, o máximo que ele conseguiu fazer, porque ele alavancou o máximo de repetições que ele pôde. Com isso, ele consumiu uma grande taxa de glicogênio muscular, consumiu com certeza podendo até ter depletado as fontes de fosfocreatina existentes localizadamente naquele grupo muscular que está sendo exercitado, naquele músculo em particular que está sendo exercitado. Usou muito neurotransmissor, principalmente acetilcolina, para fazer a transmissão dos neurônios motores para as fibras musculares dentro das unidades motoras, nas placas motoras terminais. Então, existe na falha todo um contexto fisiológico. Normalmente o pessoal fala falha, 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 aborda ali um pouco da técnica do ponto de vista biomecânico, mas não compreende bem o conceito fisiológico associado à falha. Então, um consumo que praticamente depletou fosfocreatina, porque alavancou o TUT, né, o time under tension, o tempo da série, fez no limite fisiológico, porque ele falhou, ele inviabilizou a continuidade da série para um padrão técnico aceitável, como eu falei antes, consumiu uma boa taxa de glicogênio muscular localizadamente para aquele momento da falha. Com isso, aquele consumo de glicogênio muscular, um detalhe importante, é anaeróbio. A musculação é eminentemente anaeróbia. Então, houve ali um subproduto metabólico do consumo do C6H12O6, do glicogênio, da glicose. Aquele consumo anaeróbio tem como subproduto metabólico o lactato em íons de hidrogênio, lembrando que os íons de hidrogênio fazem cair o pH muscular, tornar o pH muscular ácido, então ele sofre acidez muscular quando ele vai até a falha do que ele vai numa pré-falha, depois vou comentar sobre isso, a pré-falha. Estou comentando sobre os efeitos fisiológicos que ocorrem na falha. Então, ele tem um consumo de glicose anaeróbia. Esse consumo de glicose anaeróbia gera também um subproduto metabólico, lactato e íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio vão acumulando naquelas fibras musculares. Lembrando que o recrutamento de unidade motora foi o máximo para aquela condição, começou a falhar as unidades motoras, é quando ele falha. Então, há um acúmulo de acidez muscular também. E isso há um refluxo de sangue para o local do músculo treinado, há um direcionamento maior do fluxo sanguíneo para aquele local, desde capilares sanguíneos a artérias e arteríolas, e isso tudo reunido gera o pump,
gera aquele inchaço momentâneo, aquela hipertrofia transitória que a ciência também trata assim o pump, né? Uma hipertrofia transitória é um ganho de volume e depois que parou de treinar, algum tempo depois aquele volume volta ao normal. Tudo isso é exacerbado quando se vai até a falha. E essas questões têm a ver com o ganho hipertrófico, tem a ver com o estresse muscular gerado, com o estímulo de estresse muscular gerado e com o ganho hipertrófico que essa pessoa vai ter posteriormente, repetindo ao longo do tempo, cronicamente, esse tipo de estímulo. Já foi provado e demonstrado na literatura científica que, por exemplo, o pump tem uma associação com a hipertrofia. Foi mensurado o pump através da ultrassonografia e verificou-se que há um grau de correlação, não é muito elevado, mas tem, explica ali em torno de 15 a 30% da hipertrofia o próprio pump. Então é importante ter esse pump, é importante ter esse estresse gerado, é importante ter uma microlesão tecidual, sarcomial, é importante vários quesitos para gerar hipertrofia. Estou discutindo mais os quesitos que acontecem e ocorrem durante a falha momentânea concêntrica. Beleza? Tudo ok até aí? Tudo tranquilo? Bom, e isso, como eu comentei, induz a hipertrofia muscular. É um dos elementos, porque a hipertrofia muscular é um fenômeno multifatorial e crônico, ou seja, ele ocorre ao longo do tempo. Ninguém treina hoje para estar hipertrofiado amanhã. Existe um time que as coisas vão acontecendo progressivamente, então, crônico. E dentro dessa questão é multifatorial. Existem vários fatores, por isso multifatorial, que vão levar à hipertrofia. Eu estou comentando alguns que estão correlacionados à falha muscular. Ok, até aí estamos nos entendendo nessa lógica, estou comentando alguns fatores que estão associados à falha e levam realmente à hipertrofia. A ciência já demonstrou isso. Agora, um ponto importante, falando da ciência, e aí começando a trazer para a prática profissional também, é que a ciência demonstrou que o volume de treinamento é um dos critérios mais importantes. Já se testou métodos de treinamento diferentes, e quando se equalizou o volume, ou seja, se trabalhava com métodos de treino diferentes, mas com o mesmo volume, os ganhos hipertróficos foram muito similares. A mesma coisa com as periodizações. Se testou vários formatos de periodização, crescente, decrescente, ondulatório, entre outros, com o volume equalizado, se verificou o quê? Que os ganhos hipertróficos são semelhantes também. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes métodos de periodização quando o volume de treino está equalizado. E aí o volume load, que é o que a gente está discutindo, é uma das elementos chaves para se organizar o treinamento, porque é ele que define em grande parte a hipertrofia muscular, ou talvez seja o elemento maior definidor da hipertrofia muscular. Bom, entendendo falha e entendendo essa questão do volume load, o que que a ciência também propõe? Pode-se trabalhar na pré-falha, com a reserva de repetições, e isso vai gerar hipertrofia. O que que seria a reserva de repetições? Ao invés de eu executar um supino com 15 RMs, tentar a 16ª repetição e não rolar, né? Um supino livre alguém vai ter que ajudar a guardar a barra, eu não faria essas 15 repetições, eu faria 13, faria 12. Ou seja, com duas, três, quatro, no máximo 5 repetições antes da falha, eu paro. Paro a série e treino todas as minhas séries com a reserva de repetição, não vou até a falha. Isso já foi demonstrado que também gera hipertrofia muscular. Então, eu poderia treinar dessa forma? Claro, poderia e posso treinar dessa forma, porque já foi demonstrado pela ciência que também gera a hipertrofia muscular. Só que aí tem um detalhe: quando eu penso em volume load, as repetições da série multiplicado pela quilagem, aquela reserva de repetições eu deixei de fazer. Em tese, eu tenho um volume menor. Né? Se eu, ao invés de fazer 15 repetições de supino, eu faço 12, eu deixei de fazer 3 repetições, imaginando que eu estivesse com 50 quilos, para favorecer o cálculo aqui, eu tenho 150 quilos a menos de volume load naquela série. Se eu fizer isso ao longo de 4 séries, 150 quilos mais 150 quilos, 300, mais 300, considerando 4 séries, eu teria ali 600 quilos a menos levantado. Então, se eu mantiver o número de séries indo até a reserva de repetições, talvez aí eu não tenha o mesmo volume load, o que não é tão produtivo para hipertrofia. Mas aí entra a lógica nessa questão de trabalhar não com a falha, mas com a reserva de falha, com a reserva de repetições, uma pré-falha. Eu posso alavancar mais uma série. E essa mais uma série contemplar essas quilagens que ficaram faltando porque eu não fiz 3 repetições finais de cada série. Eu me poupei um pouco. Não dá nem para dizer que é poupei, porque o cara chegando na pré-falha ali com 3 repetições para falhar é muito pesado ainda. Só qual é a vantagem que aí vem do ponto de vista prático? Bom, do ponto de vista científico, causa hipertrofia também.
pode haver uma perda do volume load e aí diminuir um pouco o ganho hipertrófico? Em tese, sim. Mas aí entra o ponto de vista prático. O que que nós podemos fazer? Primeiro, do ponto de vista prático, quando eu não vou até a falha, a depender do meu cliente, a condição técnica de execução dele, eu não gero uma acidose tão grande, eu não gero um TUT tão grande, eu não gero um estresse tão grande, embora seja alto. Eu fico 3, 4 repetições da falha, é alto ainda a intensidade do esforço. Mas não indo até a falha o tempo todo, eu tenho uma segurança maior ou um risco menor, vou dizer melhor, um risco menor de lesão. O cliente não está indo à falha o tempo todo e acumulando uma fadiga extremamente alta e falhando e falhando e falhando. Então, é difícil manter um treino o tempo todo na falha, porque o indivíduo tem que estar muito bem treinado, muito bem capaz de levar esse treino com a técnica adequada. Senão é muito provável que ele comece a corroer alguns detalhes técnicos, se equivocar em alguns detalhes técnicos e às vezes o mínimo viés técnico é o suficiente para uma microlesão pequena que pode ser agravada ou até não tão micro assim, uma lesão razoavelmente grande, significativa no próprio treino por um deslize. Isso já aconteceu com vocês? Comenta depois aqui nos comentários se já aconteceu isso. Tá, pô, tô treinando muito bem, foi um mínimo deslize na técnica e eu tive uma lesão. Acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente. Então, não ir até a falha tem essa vantagem. Eu exponho menos a esse risco. Não é que eu elimine o risco, eu exponho menos a esse tipo de risco. E há uma queda do volume low. Lembra que eu fiquei 4 repetições no supino, no exemplo que eu estou trabalhando aqui, isso equivaleu a 600 quilos de volume load a menos. Cada um com 50 quilos, mais 50 quilos nas 4 séries, né? A cada série eu vou diminuindo isso. Com 3 repetições até a falha. Bom, aí o que que eu posso fazer do ponto de vista prático? Além de minimizar o risco de lesão, eu posso acrescentar uma série a mais para esse cara e não indo até a falha, mas contemplaria aquelas repetições que eu fiz na pré-falha sem ir até a falha. Então, por exemplo, eu poderia fazer 15 repetições de supino, fiz 13, vou faltando 3 repetições. Se eu estou trabalhando com 50 quilos, 50, 50, 50, 150 quilos a menos de volume load por série. Bom, eu posso jogar mais uma série no final, ao invés de trabalhar com 4, trabalho com 5 séries. Trabalhando ainda na pré-falha, não gerando uma fadiga tão grande. Eu não estou dizendo que não vai gerar fadiga, estou dizendo uma fadiga tão grande que possa ter algum risco aumentado de lesão. Então, eu vejo que para a grande maioria dos nossos clientes que não são atletas, são pessoas normais, que às vezes não conseguem fazer uma nutrição adequada, não conseguem ter o sono adequado e o descanso adequado, e mesmo assim vêm para a academia treinar, e mesmo assim tem que vir para a academia treinar, eu tenho que tomar uns cuidados adicionais. Se é um cara profissional do treinamento que vive isso, ele tem condição de dormir melhor, se alimentar melhor, se concentrar talvez até melhor, porque os problemas ele consegue deixar de lado e vir para a academia, porque ele é um profissional daquilo, ele é um fisiculturista, é um bodybuilder, por exemplo. Fica mais fácil. E aí sim, esse cliente tem condição de trabalhar com falha o tempo todo. Para o nosso cliente normal, talvez em um outro exercício colocar a falha e aliviar com a reserva de repetições numa pré-falha em outros exercícios. A ciência já mostrou que funciona tão bem quanto. Então não tem a necessidade de dar showzinho o tempo todo que eu vejo muito no Instagram e aqui no YouTube, é a galera dando show para capitalizar maior audiência, views, likes, interações, né? É legal de ver, mas aquilo não é uma realidade que pode ser levada o tempo todo com os nossos clientes normais aí por muito tempo, né? O risco de lesão aumenta e a fadiga, às vezes, vai se tornando tão crônica que esse indivíduo pode entrar num overtraining. Ao invés de estar treinando progressivamente ao longo do tempo, aumentando a carga na periodização, eu tenho que estagnar ou, às vezes, até baixar, porque ele não consegue recuperar o suficiente num treino tão intenso que ele teve, que acumulou muita fadiga, estressou muito durante o treino. Sem encontrado o controle mental enorme que tem que ter. E muitas pessoas não têm. E isso aqui está acabando com os treinos dentro da academia, o celular. As pessoas não concentram mesmo. Vou gravar um outro vídeo sobre isso, que eu acho que é importante também nós refletirmos sobre o assunto. Então vejam bem, no vídeo de hoje, galera, eu trouxe algumas questões fisiológicas, apresentei algumas questões da ciência, não citei o estudo, não é o caso aqui, não é um view ou uma videoaula focada em análise de artigo, até estou pensando em criar uma série para isso, especificamente trazer os artigos aqui e analisar. Até comentem aqui embaixo, se vocês acham interessante que eu traga artigos, faça videoaulas analisando o artigo, videoaula de 10, 15 minutos, pego um artigo, vou dissecando algumas questões, trago a conclusão, mas para vocês entenderem como ler, como interpretar, como analisar o artigo. Se acharem interessante essa proposta, comenta aqui embaixo, coloca aí que se tiver uma audiência grande para isso, se tiver uma proposta, a galera topou, acha bacana, eu faço. Se a galera não se manifestar porque não é uma proposta bacana,
não tem por que eu fazer, certo? Então, vejam bem, eu trouxe essa parte da ciência, trouxe essa parte prática, que é do elemento que nós temos que ter ali. O nosso cliente não é um profissional, ele faz várias outras coisas, é uma mãe de família, às vezes, que tem que cuidar dos filhos, tem estresse no trabalho, tem estresse dentro de casa, tem jornada dupla, tripla de trabalho, o homem também tem que fazer trabalho extra fora do trabalho, a gente sabe que é assim. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E se a ciência já mostrou que não obrigatoriamente eu preciso ir até a falha, e não ir até a falha, eu ganho um pouquinho mais de segurança em executar os exercícios, e posso não estressar tanto o indivíduo, não correr um risco muito grande no treinamento, em termos de volume load, jogar uma série a mais, ou colocar um exercício a mais para aquele grupo muscular, eu já contemplo aquele volume load e mantenho ele equilibrado, tá bacana. Tá tranquilo? Então eu posso usar essa estratégia. Pô, mas o meu cliente olha no YouTube aqui e vê a galera falhando e acha isso bacana, entende isso como o elemento fundamental do treino. Então, joga em alguns exercícios, em algumas séries, a falha, para ele sentir, ele gosta, bacana, mas não precisa trabalhar em todas. Interessante, então, tu poderes, por exemplo, se faz 4 séries com o indivíduo, as 2 últimas séries até a falha, não as primeiras. Aquelas que ele vai finalizar o exercício com falha. Já que ele gosta, ele consegue controlar bem, consegue, João, ele faz bem, faz bacana. Então, tranquilo. Não estou dizendo que não possa fazer. Eu estou dizendo que não precisa ser usado com todos os clientes o tempo todo durante a sessão, para dar showzinho para a internet, para dar showzinho para Instagram ou YouTube. Eu tenho que ter um equilíbrio, uma ponderação enquanto profissional, de entender o contexto científico, contexto prático, e para um cliente A, fazer o treino individualizado para o cliente A, para o cliente B, um treino individualizado para o cliente B. O cliente A até pode usar alguns momentos de falha, o cliente B fica difícil, muito complicado com ele. Então eu vou na pré-falha, alavanco ali talvez um exercício a mais ou uma série a mais e já está contemplado o volume load, está tudo certo. Mas é ir até a pré-falha, é 2, 3, 4 repetições antes da falha. Como, João, que eu posso identificar essa pré-falha? Bom, eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse aqui não se alongar muito, que eu sei que vídeos muito longos a galera não assiste, então para não me alongar muito. Se acha interessante eu comentar como vocês vão encontrar essa pré-falha, que está descrita na ciência, como é que eu vou saber que eu estou a 3, 4 repetições da falha momentânea concêntrica? Como é que eu sei isso? Tem uma forma e eu posso gravar um vídeo específico sobre isso. Comenta aqui embaixo. Os comentários de vocês eu leio, né? Até porque o canal está nascendo agora, um canal novo, meu em particular, e eu consigo ler todos os comentários de vocês. Então, comenta aqui embaixo. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 4 de janeiro de 2024. Então, comenta aí, eu vou verificando os comentários. Se acharem interessante esse tema também, vocês me ajudam a trazer tema para o canal, né? Pô, esse tema não, João, esse já está bem batido, a galera já especificou bem, já estou sabendo bem. Pô, beleza, tranquilo. Já estamos sabendo bem, o importante é nós sabermos bem, entendermos bem o conceito e aplicarmos. Já estamos com isso dominado? Beleza, tranquilo. Não, João, queria mais ver a tua opinião, ver o que que tu pensa, vi de outros professores, mas eu queria ver a tua opinião. Comenta aqui embaixo e eu vou buscar isso, tá? Mas então, na videoaula de hoje, fica claro? Tá tranquilo? Nós temos a possibilidade de ir até a falha ou não. Precisamos ter sofrência na série, ou seja, irmos ou na falha ou próximo da falha. A falha há um risco de uma fadiga acumulada, que até pode corroer, ao invés de eu fazer 5 séries, eu consigo só fazer 4, porque acumulou tanta fadiga que ao invés de alavancar 5 séries, eu consegui 4. A quinta série eu deturpo completamente a técnica por ter muita fadiga acumulada. Então é interessante na pré-falha trabalhar com a reserva de repetição e poder incrementar aquela quinta série para esse indivíduo. Vejo que tudo é ponderado, tudo é pensado no treinamento, nada é absoluto, nada é igual para todo mundo, nada é uma receita de bolo. Tudo profissional de educação física tem que raciocinar. Raciocina que aprende. Nós temos que raciocinar. Então, temos que entender bem o conceito, ver a ciência, ver a prática e individualizar os treinamentos. Na videoaula de hoje, espero ter ajudado vocês. E se eu ajudei, se contribuiu com toda essa informação, retribui aí a minha contribuição contigo, te inscrevendo aqui no canal. Se não conhece o canal, está conhecendo agora. Eu já tenho um outro canal que é o Treino em Foco, com 430 mil inscritos hoje, o dia que eu gravo esse vídeo para vocês. Já é bem conhecido, me ajuda a crescer agora com esse canal particular que também estou trazendo informações para vocês, tá ok? Se inscreve no canal, divulga o canal para os colegas, dá um like aí se gostou, se foi produtivo para ti, contribui dando um like, também ajuda o canal a crescer, o algoritmo do YouTube entender melhor isso aqui e projetar mais impressões do meu vídeo para outras pessoas para terem acesso também a essa informação e acionar o sininho para receber notificações quando eu lançar uma nova videoaula. Beleza, gurizada? Tranquilo, então? Espero realmente ter ajudado vocês, ter contribuído com esse tema e pedir até aí
a comunicação de vocês, a opinião de vocês, o relato de vocês para ver determinados tópicos aí se eu gravo ou não, tá ok? Valeu então, tamo junto e vamos que vamos, né? Evoluindo sempre e a gente tá junto.